Olá a todos! O vídeo de hoje encerra uma semana em que muitos países começam a estudar a reabertura da sua economia e, por conta disso, uma semana que acaba sendo positiva para os principais mercados de risco ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Donald Trump anunciou ontem as diretrizes para a reabertura do país, que deve acontecer em 3 fases, e embora não tenha anunciado data ou prazo para que isso aconteça, Trump sinalizou que deve ser logo que o país vai ser reaberto. Além disso, a Europa caminha na mesma direção e, passado o pico da doença, países como a Alemanha, por exemplo, já anunciaram que semana que vem a economia vai gradativamente ser retomada e ser reaberta. Outros países como Espanha e Itália caminham pelo mesmo sentido, também rumo a uma abertura. Por aqui, ainda não chegamos ao pico da doença e, com isso, ainda não há fim de quarentena planejado pelos governos estaduais e a crise política acabou se intensificando ao longo da semana e principalmente no dia de ontem, com a demissão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Com a demissão, a troca de declarações públicas entre o presidente Bolsonaro e membros do Congresso com troca de farpas acabou se intensificando e isso, claro, acaba intensificando a crise política também. E, além disso, não se sabe quais vão ser os próximos passos a serem adotados pelo Ministério da Saúde. Além disso, o Senado aprovou nessa semana em primeiro turno a votação da PEC do Orçamento de Guerra. O segundo turno está previsto para acontecer ao longo dessa sexta-feira, mas, de todo modo, ainda que a medida seja aprovada no Senado, ela deve voltar para a Câmara porque o Senado aprovou a medida com uma alteração no texto original. Na agenda da semana, o destaque ficou por conta do PIB da China relativo ao primeiro trimestre de 2020, cuja queda de 6,8% foi a primeira desde o ano de 1992, mas ainda assim foi bem recebido porque o número veio melhor que a queda de 8,3% que estava sendo esperada pelo mercado. Além disso, foram divulgados dados como produção industrial, com queda de 1,1%, vendas no varejo com uma queda de 15,8% e investimentos em ativos fixos urbanos, que também caíram, uma queda de 16,1%. Todos os números, é claro, retratando o impacto do coronavírus na economia chinesa e números muito parecidos devem acontecer também na Europa, nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil. Com isso, dados fracos ainda, mas um pouco melhores do que o esperado, e as principais economias já planejando a sua reabertura, a semana acabou sendo positiva para os principais mercados do mundo. Pouco antes da gravação desse vídeo, a Bolsa Brasileira subia 0,70% aos 78.343 pontos, acumulando uma alta na semana de 0,53% e no mês de abril de 6,95%. O dólar subia um pouco também, apesar do comportamento mais ameno do mercado acionário, o que em boa parte se explica pela crise política interna. Há pouco, a moeda norte-americana era cotada a R$ 5,25, uma alta de 3,21% na semana e uma alta mensal de 1,18%. Até semana que vem.